Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje, a gente mergulha num tema fascinante que nos leva, olha, direto para a Índia. Vamos explorar a relação quase mística do povo indiano com o ouro. Um tema em tanto, né? Demais. A ideia é investigar o peso cultural, financeiro desse metal por lá e, assim, o que isso tudo revela sobre resiliência econômica social. A nossa base são uns insights bem legais de ouro indiano, sabedoria, tesouro e resiliência. Compilados pela CarbonFi, importante dizer. Isso. E o nosso objetivo aqui qual é? Tentar entender por que o ouro é tão central na Índia. E o que essa valorização recente do ouro diz sobre a economia e a cultura dele, sabe? E, claro, que lições a gente pode tirar disso tudo? Vamos, então, começar a desempacotar essa história. Vamos lá. O ponto de partida já é um número, assim, que parece coisa de filme, sabe? Meio ficção científica. Estima-se que as famílias indianas guardem, em ouro físico mesmo, algo perto de 3,8 trilhões de dólares. Trilhões. Com T. Exato, é difícil até visualizar, né, essa quantidade de riqueza. É um número realmente astronômico. E só para dar uma dimensão, assim, 3,8 trilhões de dólares. Isso supera o produto interno bruto de economias gigantes, tipo Reino Unido, França. O próprio Brasil fica para trás. Nossa. É uma reserva de valor, assim, monumental. E o principal, concentrada nas mãos da população. Exatamente. E como essa riqueza está, em grande parte, fora do sistema bancário tradicional, né? Guardada em cofre, em casa, joia, enfim. O material que a gente analisou sugere que isso, na prática, é o maior sistema financeiro paralelo do mundo. Precisamente. E o que é fascinante aqui não é só a escala, sabe? É o que isso simboliza. Esse fenômeno não surgiu do nada, né? Imagino que não. Ele reflete uma desconfiança histórica, quase no DNA, assim, em relação a governos, a moedas fiduciárias, o dinheiro de papel que os bancos centrais emitem. Ao longo de séculos, talvez milênios, a experiência ensinou para essas famílias que, olha, impérios vêm e vão, moedas perdem valor. Mas o ouro fica. Mas o ouro fica, exato. O ouro permanece. Então essa acumulação toda não é só tipo investimento financeiro, é mais sobre segurança básica, uma autoconfiança construída meio que à parte do Estado. Exatamente. É uma estratégia de preservar a riqueza para a próxima geração, sabe? Que opera com uma lógica muito própria. Prioriza-se o que é tangível, o ativo físico que a família pode controlar diretamente, passado de mãe para filha, de pai para filho. Essa prática mostra uma sabedoria acumulada sobre como sistemas políticos e financeiros são instáveis, né? É quase uma pólice de seguro contra a bagunça do mundo. Faz sentido. Claro, sempre tem o debate econômico, né? Se esse capital não estaria melhor circulando na economia formal. Mas, do ponto de vista da resiliência da família, a lógica é muito poderosa. E um ponto que me chamou muito a atenção no material é a diferença que ele faz entre a motivação indiana e a de outros povos que também buscam ouro, como os turcos. O texto usa palavras fortes. A sabedoria indiana contra o medo turco. Como é isso? Essa comparação ajuda bastante a entender, né? No caso da Turquia, a fonte descreve a corrida recente para o ouro como uma reação bem mais imediata. Defensiva? Tipo apagar incêndio. Exato. É o medo falando alto por causa de uma crise de inflação terrível, a lira turca derretendo. As pessoas correm para o ouro como quem pula num bote salva-vidas, sabe? Tentando proteger o poder de compra que está sumindo. É uma resposta a uma crise específica agora. Entendi. Uma reação a um problema atual, bem grave. E na Índia, como fica? Ah, na Índia a história é outra, completamente diferente. A acumulação de ouro lá não é, na essência, uma reação a crises pontuais. Claro que pode aumentar em tempos de incerteza, mas não é só isso. Não é o principal motor, então? Não. É uma prática com raízes muito profundas, na cultura, na religião, na estrutura social mesmo. Uma história que, segundo as fontes, tem uns 5.000 anos. Aí entra a sabedoria acumulada, passada de geração em geração. O ouro lá é mais que dinheiro.
E como isso aparece no dia a dia das pessoas, de forma prática? De muitas formas concretas. O ouro é a base da segurança financeira para milhões de famílias que às vezes nem têm acesso fácil a banco ou simplesmente não confiam no sistema. Uhum. Ele é fundamental nos casamentos. As joias de ouro não são só enfeite, né? Representam o dote da noiva, uma reserva de valor que ela leva para a nova vida. Uma segurança para ela, né? Uma segurança para ela. E é a principal forma de herança. Garante que a riqueza passe entre gerações de um jeito tangível, seguro. É interessante pensar nisso. Aqui no Ocidente, a gente pensa logo em herança como imóveis, ações, dinheiro na conta. Na Índia, para muita gente, o ouro físico é o principal jeito de passar o patrimônio adiante. Sem dúvida. Isso leva a outra ideia forte que está no material. Para centenas de milhões de indianos, o verdadeiro banco central, quem garante a estabilidade financeira no longo prazo, não é o Banco Central lá de Mumbai. Não, quem é então? A caixinha de joias escondida em casa. A poupança real da nação em muitos aspectos está ali, materializada naquele metal amarelo acumulado por séculos e séculos. Nossa, essa ideia do cofre familiar como banco central é muito forte. Mas quais são as implicações disso para a economia indiana como um todo? Ter tanto dinheiro, tanta riqueza fora do sistema formal, isso não cria problemas? Cria sim, e são desafios complicados. Se a gente conecta isso ao quadro geral, essa economia paralela gigantesca do ouro dificulta, por exemplo, a política monetária do governo. Como assim? Uma taxa de juros que o Banco Central define pode ter um impacto menor se uma parte enorme da poupança está em ouro físico, sabe? Fora do alcance dos bancos, dos mecanismos normais. Pode ter também um custo de oportunidade, né? Esse capital poderia estar investido em negócios, gerando crescimento, emprego, de forma mais direta. Ige, então querem mar do B nessa história toda, não é só maravilha. Tem, como quase tudo na vida, né? A análise econômica mais tradicional apontaria logo para essas ineficiências. Só que, e esse é um ponto crucial que as fontes destacam, essa mesma característica dá uma resiliência social e econômica para o país que é, assim, extraordinária. Ah, então tem o outro lado da moeda. Resiliência. Exato. Em tempos de crise econômica, instabilidade política, até desastre natural, essa reserva de valor tangível vira um colchão de segurança vital para milhões de famílias. Permite que elas passem por períodos difíceis com mais autonomia, sem depender só do governo ou do sistema financeiro, que pode falhar ou nem chegar até elas. É tipo um seguro descentralizado que as próprias pessoas organizam. Perfeito. É um mecanismo de seguro descentralizado e auto-organizado. Se for mais tão forte na Índia, isso com certeza encontra eco em outros lugares, né? Inclusive aqui no Brasil. Com certeza. Quem viveu ou ouviu falar da hiperinflação dos anos 80 e 90 entende perfeitamente essa busca por segurança fora da moeda oficial, né? Exatamente. A experiência brasileira com a instabilidade da moeda, com planos econômicos que deram errado, com fisco de poupança, e isso deixou uma cicatriz na memória coletiva. Verdade. Isso faz a gente entender, mesmo que intuitivamente, a mentalidade indiana, ainda que as raízes culturais sejam bem diferentes. A busca por dólar no paralelo, por imóveis como reserva de valor, até a corrida para o ouro que a gente viu em alguns momentos aqui. Tudo isso reflete uma lógica parecida. A busca por um porto seguro. A busca por um porto seguro quando a confiança na moeda e nas instituições financeiras está abalada. É isso. Então, a história indiana, de certa forma, confirma essa ideia de que o ouro funciona meio como um seguro universal contra a incerteza econômica e, como o material sugere, contra a má gestão do governo, instabilidade do sistema. Olhando pela perspectiva histórica e cultural, sim, o ouro tem feito esse papel há milênios em várias civilizações. A Índia talvez seja o exemplo mais claro e em maior escala dessa relação que dura, né? Uhum. E essa afinidade global com o ouro como ativo de refúgio que a Índia exemplifica tão bem, mas que ecoa em lugares como o Brasil, abre caminhos para a gente pensar em oportunidades. Que tipo de oportunidades? O material fala disso? Sim, a análise levanta uma questão importante sobre como o mercado financeiro pode responder a essa demanda que existe por segurança e por ativos tangíveis. O texto até cita a Faria Lima, né?
como símbolo do nosso centro financeiro. Certo. A ideia é que existe aí uma oportunidade para desenvolver produtos de investimento que sejam mais modernos, mais acessíveis, eficientes, que permitam às pessoas, inclusive aqui no Brasil, acessar os benefícios do ouro como proteção de patrimônio. Mas sem precisar comprar a barra de ouro e guardar em casa. Exato. Sem precisar comprar e guardar o metal físico com todo o custo e risco que isso envolve. Entendi. Seria um jeito de trazer essa busca antiga por segurança para o século XXI, usando as ferramentas do mercado financeiro. Perfeito. Facilitar o acesso a esse ativo milenar de proteção, de forma regulada, transparente, talvez até fracionada, poderia ser um caminho interessante para diversificar carteiras e para atender essa necessidade de segurança que a história, tanto a indiana quanto a nossa, ensinou a gente a valorizar. É conectar uma demanda cultural profunda com soluções financeiras de hoje. Exatamente. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que essa fortuna impressionante, quase 4 trilhões de dólares em ouro nas mãos das famílias indianas, realmente nos ensina? Qual a grande lição? Olha, ensina fundamentalmente sobre como a cultura e a história continuam moldando o jeito como as pessoas lidam com dinheiro, né? Mostra que confiança não é algo que se cria por decreto. Se constrói ou se destrói ao longo de gerações. A relação da Índia com o ouro é uma aula, assim, sobre preservação de riqueza no longo prazo. Uma aula ancorada na tradição, na família, e vamos combinar numa boa dose de ceticismo sobre a volatilidade dos sistemas que a gente cria. E demonstra de forma muito clara que para muita gente no mundo, no jogo longo de manter o patrimônio seguro através das incertezas, a confiança mais sólida ainda está no metal físico, não só no papel moeda, nos contratos, nos saldos digitais. Totalmente. É uma perspectiva que desafia um pouco as nossas certezas financeiras aqui do Ocidente, né? Mais modernas. Sem dúvida. É um contraponto fascinante. Essa digitalização toda, essa abstração do mundo financeiro que a gente vive. E talvez para a gente fechar a nossa análise, a gente possa deixar uma reflexão final, né? Algo para pensar além do que a gente discutiu aqui diretamente. Por favor, qual seria? Considerando essa conexão cultural profunda e essa resiliência financeira impressionante que a Índia mostra através do ouro, será que outras sociedades, outras economias, não poderiam talvez reavaliar o papel não só do ouro, mas de outros ativos tangíveis e até da própria sabedoria ancestral na busca por segurança, por estabilidade econômica? Interessante. Num mundo cada vez mais digital, volátil, cheio de novas formas de valor, muitas vezes que somem rápido, será que não tem lições valiosas para a gente resgatar dessa prática milenar indiana? De ancorar a segurança no que é físico, no que dura, no que tem significado cultural? Fica aí a provocação para cada um explorar. Uma excelente provocação para a gente terminar nossa conversa. Realmente, a história do ouro na Índia dá muito o que pensar sobre valor, confiança e o tempo. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.